Vaqueira Negra é humilhada por capatazes em um bar, mas eles não sabiam que ela era uma mestre em artes marciais. Eles achavam que estavam lidando com uma mulher indefesa, acuada em um canto. O erro deles custaria caro, muito caro. A cerveja gelada escorreu pelo rosto de Joana, pingando de seu queixo no chão de terra batida do bar. "Olha só, rapazes, a patroa não gostou do nosso brinde", disse Valdir, o líder dos capatazes, com um sorriso debochado. Joana permaneceu imóvel, os olhos fixos no homem à sua frente. O silêncio no bar do cangaço era pesado, denso. Todos esperavam uma explosão, mas ela apenas limpou o rosto com as costas da mão lentamente. Essa cena foi o estopim para uma reviravolta que ninguém naquela cidade esqueceria. Se você acredita que a justiça deve prevalecer, já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder o desfecho dessa história e comente de qual cidade você tem assistido junto com a palavra justiça. Joana não era uma mulher de confusão. Aos 32 anos era vaqueira, uma das poucas na região de Sertão Vermelho. Aprendeu a montar antes mesmo de firmar os pés no chão, e suas mãos calejadas pelo trabalho duro conheciam mais a rédea e o laço do que qualquer outra coisa. Ela preferia o silêncio do campo ao barulho da cidade, a companhia do seu cavalo a de pé. Pessoas que não conhecia naquela noite de sexta-feira. Ela só queria fechar a venda de 2 cabeças de gado para seu Ramiro, um comerciante local, e voltar para o seu pequeno rancho. O negócio foi fechado, o dinheiro guardado no bolso interno da jaqueta de couro, e ela se sentou em uma mesa no canto para tomar uma garapa gelada antes de pegar a estrada. O problema chegou quando a porta do bar e abriu com um rangido e 3 homens entraram. Eram Valdir e os irmãos Rocha, capatazes da fazenda Água Branca, a maior da região. A propriedade pertencia ao coronel Evandro Bastos, um homem cujo poder se estendia muito além das cercas de suas terras. Os 3 caminhavam como se o lugar lhes pertencesse e, de certa forma, pertencia. O medo que impunham era a moeda corrente inserte. Vermelho, Valdir viu Joana no canto e seu olhar se tornou predador. Ele se aproximou da mesa dela, os outros 2 logo atrás, formando um semicírculo. O dono do bar, um senhor magro chamado Cícero, engoliu em seco atrás do balcão, mas não ousou intervir. Ninguém ousava. Olha quem está aqui, a vaqueira que se acha dona do próprio nariz. Valdir começou a voz arrastada pela cachaça. Jota. Joana terminou sua garapa e se levantou. "Não quero problema, Valdir. Estou de saída." Ele se moveu, bloqueando o caminho dela. "Problema? Eu só quero conversar. Ouvi dizer que você andou consertando a cerca, perto do riacho. A cerca estava caída. O gado podia escapar." Ela respondeu a voz firme e baixa. "Acontece que aquela cerca é na terra do coronel Evandro. Você não tinha nada que mexer ali." Joana o encarou sem desviar o olhar. "Aquelas terras são da minha família. Há 3 gerações, Valdir. A cerca estava onde sempre esteve. O mapa da prefeitura prova isso." O sorriso de Valdir desapareceu. A menção de documentos oficiais o irritou. Ele odiava quando os pequenos proprietários tentavam usar a lei contra a força do coronel. Para ele, a lei era o que Evandro Bastos dizia ser. Papel não vale nada. Por aqui, moça, o que vale é a palavra do patrão. E ele não gosta de gente atrevida invadindo o que é dele. Ou não invade nada e não sou atrevida, só estou defendendo o que é meu. Joana retrucou, mantendo a calma. Ela sabia que a raiva era uma armadilha. A calma dela foi o que o quebrou. Valdir não suportava a falta de medo nos olhos dela. Ele estava acostumado a ver as pessoas se não colherem, abaixarem a cabeça. A dignidade de Joana era um insulto pessoal. "Vou te ensinar a ter respeito." Ele rosnou. Foi então que ele pegou uma garrafa de cerveja quase cheia da mesa ao lado. Os clientes prenderam a respiração. Joana viu movimento, calculou a distância, sentiu os músculos se retesarem por instinto, mas decidiu não reagir, não ainda deixá-lo cometer o erro, deixá-lo mostrar a todos quem ele realmente era. E com um movimento rápido e deliberado, ele virou a garrafa sobre a cabeça dela.
O líquido âmbar e a espuma escorreram por seu cabelo. Seu rosto, sua roupa, os irmãos Rocha riam alto. Uma risada cruel que ecoou pelo bar silencioso. Valdir jogou a garrafa vazia no chão, onde ela se quebrou com um estrondo. A humilhação. Era a faísca. O problema real era muito maior. A opressão sistemática do coronel Evandro, que usava seus capatazes para intimidar pequenos proprietários, roubar terras e silenciar qualquer um. Ele que ousasse resistir, muitos já haviam perdido tudo. Para ele, aceitando ofertas irrisórias por suas propriedades ou simplesmente abandonando-as por medo, o que Valdir não sabia era que a calma de Joana não era medo, era controle, anos de treinamento. Em um mojo, em São Paulo, para onde sua mãe a mandou na adolescência para escapar da violência do campo, haviam ensinado a ela que a verdadeira força não está na explosão, mas na precisão. A faixa preta amarrada na cintura de seu kimono, guardado no fundo de um armário em seu rancho, não era apenas um adorno, era um S. Símbolo de disciplina, paciência e poder letal. Aquela noite no bar não terminaria com uma briga, terminaria com o início de uma guerra que exporia segredos enterrados, documentos falsificados e a verdadeira fez do poder em Sertão Vermelho. Valdir e seus homens cometeram o erro de subestimar a mulher quieta no canto do bar, mas a pergunta que parava no ar, junto com o cheiro de cerdo, Eja e poeira era, até onde a coragem de uma única pessoa pode ir contra um sistema inteiro. O cheiro de cerveja barata impregnava o cabelo e a roupa de Joana. Valdir, nos irmãos Rocha caravam, esperando lágrimas, um grito, qualquer sinal de derrota. Mas os olhos de Joana estavam secos e frios como pedra. Ela terminou de limpar o rosto com as costas da mão, um movimento lento e deliberado. O gato comeu sua língua vaqueira. Valdir provocou, dando um passo à frente. Joana finalmente falou, a voz baixa, mas cortante, silenciando o bar inteiro. Você vai se arrepender disso? Não hoje, mas vai. Ela se virou para sair. Um dos irmãos Rocha, o mais novo e mais impulsivo, tentou ser herói. Ele esticou o braço para agarrá-la pelo ombro. Um erro que ele sentiria por semanas. É um movimento fluido, quase rápido demais para ser visto. Joana girou o corpo não para se afastar, mas para entrar no espaço dele, sua mão esquerda deslo. Aiu o braço dele para o lado, enquanto a direita subiu e atingiu um ponto de pressão preciso em seu pescoço, logo abaixo da orelha. Os olhos do homem se arregalaram em choque, a força sumiu de seus membros. Ele caiu de joelhos, ofegante, a mão no pescoço como se tivesse sido picado por uma cobra. Ninguém viu um soco, ninguém viu um chute, foi apenas um toque rápido e devastador. Valdir e o outro irmão congelaram, olhando do companheiro no chão para Joana, que nem sequer olhou para trás. Ela caminhou com passos firmes até a porta e saiu para a escuridão da noite, deixando para trás embora em silêncio chocado e 3 capatazes que pela primeira vez sentiram uma pontada de dúvida. Eles haviam mexido com algo que não entendiam. Do lado de fora, o ar frio da noite atingiu o rosto de Joe. Ana! A adrenalina começou a baixar, dando lugar a uma fúria gelada. Ela montou em seu cavalo o Trovão e partiu a galope pela estrada de terra. A humilhação queimava mais do que qualquer golpe físico. Não era a primeira vez que via a arrogância dos homens do coronel Evandro em ação. Ela se lembrava de seu pai anos atrás, voltando para casa com o rosto inchado e o espírito quebrado depois de uma conversa sobre os limites de suas terras. Foi por isso que sua mãe a mandou para São Paulo para morar com uma tia. Lá você vai aprender a se defender, minha filha, não com a força bruta deles, mas com a cabeça e com o corpo. Sua mãe dissera. O karatê foi mais do que autodefesa, foi uma lição de disciplina, de como canalizar a raiva em foco, de como esperar o momento certo para agir, e o momento havia chegado. Na manhã seguinte, o solmão havia nascido e Joana já estava de pé. Ela não foi cuidar do gado. Em vez disso, montou em Trovão e cavalgou na direção oposta de sua propriedade, em direção a um pequeno sítio que ficava espremido entre as vastas terras do coronel Evandro. Era a casa de seu Antônio, um velho agricultor, cuja família estava ali há tanto tempo quanto a de Joana, ou melhor, o que restava de sua casa.
A plantação de milho estava seca e amarelada. O pequeno riacho que cortava a propriedade era agora um leito de poeira. Ela encontrou Antônio sentado na varanda, olhando para o horizonte com olhos vazios. Ele era um homem de 70 anos, com a pele curtida pelo sol e as mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira na terra. Bom dia, seu Antônio, disse Joana, desmontando. Ele a olhou, um vislumbre de preocupação em seu rosto. Joana ouviu o que aconteceu no bar do Cícero. As notícias correm rápido por aqui. O senhor sabe por estou aqui. Antônio suspirou, um som cansado. Sei, e digo a você o mesmo que digo a mim mesmo todo dia. Não há o que fazer. Evandro é dono de tudo, da terra, da água, do delegado. Ele secou seu riacho, não foi? Joana perguntou, embora já soubesse a resposta. Desviou o curso lá em cima, na nascente. Disse que estava otimizando os recursos hídricos da fazenda dele. A lei, o delegado veio aqui, olhou meus papéis, olhou para minha plantação, morrendo, e disse que era uma disputa civil. Mandou eu contratar um advogado. Com que dinheiro? Joana, a história era a mesma em toda a região. Intimidação, sabotagem, burocracia. O coronel não precisava sujar as mãos. Ele apenas apertava o cerco até que as pessoas não tivessem outra escolha a não ser vender suas terras por uma ninharia. Meu pai nunca vendeu e eu também não vou, disse Joana, a determinação em sua voz. Mas força bruta não vai adiantar. Eles são muitos, preciso de outra coisa, uma prova. Algo que a lei não possa ignorar. Antônio observou por um longo momento, vendo a mesma teimosia que via no pai dela. Ele balançou a cabeça, mas depois se inclinou para a frente, baixando a voz a uma história. Ele começou de muitos anos atrás, antes de Evandro ser coronel. Quando ele começou a comprar tudo, havia um topógrafo, um homem honesto chamado Inácio. Ele fez o mapeamento original de todas as terras para a prefeitura. Ele sempre dizia que os mapas que Evandro usava para registrar as propriedades eram falsos, que as divisas estavam todas erradas. Um dia, Inácio e sua família foram embora. Da noite para o dia, disseram que ele arrumou um emprego melhor na capital, mas a esposa dele contou para minha falecida mulher que eles foram ameaçados, que Valdir, ainda um rapaz novo na época, visitou a casa deles no meio da noite. Joana sentiu pulso acelerar. Era isso, uma pista. Onde está esse homem agora? O senhor sabe, a última vez que ouvi falar, ele estava morando em uma cidadezinha chamada Monte Claro, a umas 3 horas daqui. Mas isso foi há anos. Menina, ele pode nem estar mais vivo. E se estiver, pode ter medo demais para falar. Medo não vai devolver-nos essa água. Seu Antônio, disse Joana. Obrigada. O senhor já me ajudou muito. Enquanto isso, na suntuosa casa principal da fazenda Água Branca, Valdir estava de pé, de cabeça baixa, em frente à mesa de mogno de Evandro Bastos. O coronel, um homem de seus 60 anos, bem vestido e de fala mansa, mexia em um copo de uísque, o gelo tilintando suavemente. Então você foi humilhado por uma mulher na frente. E de todo mundo? Evandro perguntou sem levantar os olhos. Sua calma era mais assustadora do que qualquer grito. Não foi bem assim, patrão? Ela teve sorte. Pegou o rapaz de jeito. Valdir tentou se justificar. Sorte? Evandro finalmente o encarou. Um sorriso frio nos lábios. Sorte não derruba um homem de 90 quilos com um toque. O que mais você sabe sobre ela? É sua filha, a do velho Machas. Passou uns anos fora, mas é só uma vaqueira. Não, ela não é só uma vaqueira, Evandro disse, levantando-se e caminhando até a janela, de onde podia ver suas terras se estendendo é onde a vista alcançava. Pessoas comuns reagem com medo ou com raiva. Ela reagiu com controle. Isso é perigoso. Descubra onde ela esteve, o que ela fez enquanto esteve fora. Quero saber tudo. E Valdir, deixe. E em paz por enquanto. Quero ver o que ela vai fazer. Dê ela corda suficiente para se enforcar. Valdir assentiu, engolindo em seco. Ele saiu da sala sentindo um calafrio. O patrão não estava zangado. Estava interessado e isso era muito pior. 2 dias depois,
Joana estava em um ônibus que sacudia na estrada de terra esburacada, o destino Monte Claro. Ela havia deixado seu rancho sob os cuidados de um vizinho de confiança, um dos poucos que ainda não havia sido engolido pelo império de Evandro Bastos. Levava apenas uma mochila com uma troca de roupa, um pouco de dinheiro e a determinação de encontrar Inácio, o topógrafo. A viagem de 3 horas foi um borrão de poeira e pensamentos. Cada solavanco do ônibus parecia ecoar a instabilidade de sua missão. Ela era uma vaqueira, uma mulher da terra. Aquela busca por documentos e testemunhas a levava para um território desconhecido e perigoso. Monte Claro era maior que Sertão Vermelho, mas ainda tinha o ar de cidade pequena, onde todos se conheciam. Joana desceu na rodoviária empoeirada e sentiu os olhares curiosos sobre ela. Uma forasteira, uma mulher negra, sozinha, com a postura firme de quem não estava ali a passeio. Seu primeiro destino foi o cartório da cidade, um prédio antigo com cheiro de papel velho e ventiladores de teto que giravam lentamente, sem mover o ar abafado. Atendente, uma mulher de meia idade, com óculos na ponta do nariz, a olhou com desinteresse. Pois não? Ela perguntou, sem tirar os olhos de uma revista de palavras cruzadas. Eu gostaria de procurar um registro de um morador. O nome dele é Inácio de Almeida, disse Joana. A mulher suspirou, como se o pedido fosse um enorme fardo. Inácio de Almeida, nome Crow. Mas, sem o nome da mão, ou um CPF fica difícil. Tem muitos. Ele era topógrafo, trabalhou para a prefeitura de Sertão Vermelho há uns 20 anos. A menção de Sertão Vermelho fez a mulher levantar os olhos. Ah, o pessoal de lá, sei, vou ver o que encontro. Ela se levantou com a lentidão de um felino preguiçoso e desapareceu atrás de uma estante abarrotada de livros grossos e empoeirados. Joana esperou, os dedos batucando levemente no balcão de madeira. 10 minutos depois, a mulher voltou. Tem um Inácio de Almeida que bate com a idade. O último endereço registrado é na Rua das Flores, S, número 42, mas o registro é de 15 anos atrás. Ele pode ter se mudado vezes desde então. Obrigada, disse Joana, anotando o endereço em um pedaço de papel. A Rua das Flores ficava em um bairro afastado e humilde. As casas eram pequenas, com a pintura descascada pelo sol. O número 42 era uma pequena venda com uma fachada desbotada que dizia do povo. Joana entrou. O lugar era escuro e vendia e tudo um pouco, de feijão a granel, a material de pesca. Um homem jovem estava atrás do balcão. Procuro por Inácio de Almeida. Disseram que ele morava aqui. O rapaz a olhou com desconfiança. Sabe, Inácio? Morou aqui? Sim, meu tio. Mas ele se mudou faz. Time, não sei para onde. A resposta foi rápida demais, ensaiada. Joana sentiu a mentira. Ela olhou ao redor da venda, seus olhos chiacos. Tomando a penumbra, viu uma porta nos fundos entreaberta. Seu tio está com problemas? Ela perguntou a voz calma. Não sei do que você está falando, moça. O rapaz resposta, ajeitando um saco de farinha. Joana colocou uma nota de R$ 50 no balcão. Eu não sou da polícia e não trabalho para ninguém de Sertão Vermelho. Só quero conversar com ele. É sobre a terra a minha família. O rapaz olhou para o dinheiro, depois para a porta dos fundos, depois para Joana. Ele hesitou, travando uma batalha interna. Finalmente pegou o dinheiro e o guardou no bolso. Espere aqui, ele disse desapar. É seu pela porta. Joana ouviu o som de vozes abafadas e sussurradas. Minutos depois, o rapaz voltou. Ele vai falar com você, mas seja rápida. Ele a guiou pelos fundos da loja até um PEC no quintal e apontou para uma edícula nos fundos. A porta se abriu antes que ela batesse. Um homem magro, de cabelos grisalhos e ombros curvados pelo peso dos anos e do medo, apareceu na soleira. Seus olhos eram assustados, como os de um animal. Acuado. Era Inácio. O que você quer? Ele perguntou, a voz trêmula. Meu nome é Joana, sou filha de Machas, da Fazenda P, perto do Riacho, em Sertão Vermelho. O nome de seu pai fez Inácio empalidecer. Ele olhou para os lados, como se esperasse que Valdir e seus homens aparecessem do nada. Eu não posso te ajudar. Você tem que ir embora. Agora.
Eu sei o que fizeram com o senhor, sei das ameaças. Mas o coronel Evandro está fazendo o mesmo com todo mundo. Ele secou o riacho do seu Antônio. Ele está expulsando as pessoas de suas terras. O senhor tem os mapas originais, não tem? Os mapas que provam a fraude. Inácio balançou a cabeça, recuando para dentro da pequena casa. Aqueles mapas não existem. Eu queimei tudo. Não tenho nada. Por favor, vá embora. Eles vão vir atrás de mim. Eles. Quem? Valdir. O coronel. Eles já venceram. Se o senhor continuar com medo, 20 anos de medo não são suficientes. Vó, não entende? Ele disse, a voz subindo para um sussurro desesperado. Eles não ameaçaram só a mim, ameaçaram minha esposa, minha filha. Você tem família? Então pense neles antes de mexer. Se respiro. A minha terra é a minha família. Joana respondeu firme. Eu não vou entregá-la. Eu não vou te forçar a nada. Mas pense no que eles tiraram do senhor, a sua paz, a sua dignidade. Eles te transformaram nisso. Um homem que vive escondido nos fundos de uma loja. O senhor não está cansado de se esconder? Ela se virou e foi embora, deixando Inácio parado na porta, tremendo. Ela havia plantado a semente. Agora precisava esperar para ver se ela brotaria. Enquanto isso, de volta a Sertão Vermelho, Valdir seguia as ordens de seu patrão. Ele não era um homem inteligente, mas era persistente. Sua investigação sobre Joana começou no bar do Cangaço. Cícero, aquela vaqueira, ela sempre foi assim, marrenta? Ele perguntou ao dono do bar, enquanto tomava uma dose de cachaça. Cícero, lindo um copo com um pano sujo, deu de ombros. Não sei de nada. Valdir, ela é quieta, cuida do que é dela. Valdir rosnou. Sabia que o medo impedia as pessoas de falarem. Ele mudou de tática. É a parte mais antiga da cidade, onde alguns dos primeiros moradores ainda viviam. Encontrou uma senhora idosa, Dona Zira, sentada em uma cadeira de balanço na varanda. Dona Zira, a senhora que conhece. Todo mundo lembra da filha do Machas, a Joana. A velha senhora olhou com olhos astutos. Lembro, a mãe dela mandou para São Paulo quando era menina. Disse que era para estudar. Ficou lá um tempão. Voltou mulher feita. São Paulo. A informação acendeu uma luz na mente de Valdir. Era um começo. Ele tinha um primo que era policial na capital. Uma ligação. Um favor. Ele poderia descobrir o que ela fez lá, naquela mesma noite. Valdir ligou para o primo. Preciso que você puse a ficha de uma mulher, Joana de Souza. Morou aí uns 10, 12 anos. Vê se tem a passagem pela polícia, qualquer coisa, 2 horas depois. O telefone de Valdir tocou. Era seu primo. Cara, a ficha dele é limpa, nenhum crime, mas o endereço que ela usou por anos é a S. Ed de uma academia de karatê, uma das mais tradicionais da cidade. O dono, um mestre japonês, é famoso. Pelo que levantei aqui, ela não era só aluna, ela era a melhor faixa preta. Chegou a competir em campeonatos nacionais. Valdir ficou em silêncio do outro lado da linha, a informação se assentando em sua mente, a calma dela no bar, o jeito como derrubou o irmão Rocha com um simples toque. Não foi sorte, foi técnica, foi treinamento. Ele desligou o telefone e foi direto para a Casagre. Evandro Bastos precisava saber. Agora eles sabiam exatamente com quem estavam lidando. O coronel Evandro Bastos ouviu o relato de Valdir sem piscar. Ele girou o copo de uísque na mão, o gelo estalando suavemente no silêncio do escritório. A notícia de que Joana era uma especialista em karatê não o assustou. Pelo contrário, um sorriso fino e perigoso se formou em seus lábios. Ele finalmente entendia a peça que faltava no quebra-cabeça. Karatê, ele repetiu, saboreando a palavra. Interessante. Muito interessante. Valdir, de pé diante da mesa, parecia confuso. Ele esperava raiva, uma ordem para juntar mais homens e dar uma lição definitiva na vaqueira. Mas o patrão parecia quase entretido. Patrão, isso muda as coisas. Ela não é uma mulher comum. Pode ser perigosa. Talvez a gente devesse resolver isso de uma vez. Evandro balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos em um ponto distante. Pela janela. Não, Valdir,
Você ainda pensa com os punhos. Força bruta é para capatazes. É barulhenta, suja e deixa rastros. Eu construí tudo isso aqui com a caneta, não com o facão. Ele se levantou e caminhou até um telefone antigo sobre uma mesinha de canto. A força dela é o corpo. A nossa força é o sistema que nós criamos e o sistema sempre vence. Ele discou um número. Do outro lado da linha, uma voz sonolenta atendeu. Delegado Afonso. Afonso Evandro, tenho um trabalho para você, disse o coronel. A voz suave como seda. Temos uma nova moradora causando problemas. Uma tal de... E Joana de Souza, parece que anda roubando gado na região. Quero que você abra uma investigação oficial, discreta por enquanto. Encontre uma testemunha, prepare os papéis. Vamos usar a lei. A lei é a arma mais afiada que existe, meu caro. Ninguém pode lutar contra ela. Valdir ouviu e um calafrio percorreu sua espinha. Ele entendia de ameaças, de emboscadas, de medo, mas aquilo era diferente. Era má, esfrio, mas definitivo. O coronel não queria quebrar os ossos de Joana. Ele queria quebrar a vida dela. Joana voltou de Monte Claro no dia seguinte. O gosto amargo da decepção na boca. Sil estava com muito medo para ajudar. A viagem parecia ter sido em vão. Quando chegou aos limites de sua propriedade, algo estava errado. A porteira de madeira, que ela sempre deixava trancada com uma corrente grossa, estava escancarada. Ela desmontou de trovão. O coração batendo mais rápido, sacou o facão que levava preso à cela e avançou com cautela. Não havia ninguém à vista. O gado estava no pasto, parecendo tranquilo. A casa estava intacta. Então ela viu no pasto mais próximo da casa a cerca de arame farpado. Havia sido cortada em 3 lugares diferentes. Um corte limpo, profissional. Não era vandalismo aleatório, era uma mensagem. Nós estivemos aqui. Podemos entrar quando quisermos. A raiva subiu quente e feroz, mas ela empurrou para o fundo. Raiva era um luxo que Anne não podia se permitir. Em vez disso, ação. Ela voltou para o galpão, pegou alicates, um rolo de arame novo e martelo. Passou o resto da tarde sob o sol forte, consertando a cerca, esticando o arame, com uma força que vinha mais da teimosia do que dos músculos. Cada grampo que ela martelava na madeira era uma promessa silenciosa. Eles não a expulsariam. Naquela noite ela não conseguiu dormir. A visita a Inácio, a cerca cortada, ela estava sozinha nisso e sabia que o próximo passo de Evandro seria mais duro. Força física não adiantaria contra o poder dele. As palavras de seu Antônio ecoaram em sua mente. Evandro é dono de tudo, da terra, da água, do delegado. Ela precisava de alguém que entendesse de leis, de papéis, alguém que não tivesse medo do delegado. Na manhã seguinte, ela cavalgou novamente até o sítio de seu Antônio. Encontrou o velho regando as poucas plantas que ainda sobreviviam em latas velhas perto da casa. Ele não vai ajudar, disse Joana sem rodeios. O medo é maior. Antônio endireitou as costas. A expressão cansada. Eu imaginei, filha, aquele homem morreu por dentro há muito tempo. Preciso de outra coisa, seu Antônio. Preciso de um advogado. Um que não esteja no bolso do coronel. O velho agricultor ficou em silêncio por um momento, coçando a barba branca. De repente, seus olhos se iluminaram com uma fagulha de lembrança. Sai, espere, talvez haja uma pessoa. Meu sobrinho neto, Mateias, filho da minha sobrinha, que se mudou para a capital. Ele se formou em Direito no ano passado. É um rapaz inteligente, cheio de ideias. Ele está passando uns dias aqui na cidade, visitando-a. Mãe, não sei se ele aceitaria. É um caso perigoso. Onde eu encontro? Joana perguntou, a esperança surgindo pela primeira vez em dias. Mateias estava na pequena biblioteca da cidade, um cômodo abafado, nos fundos da prefeitura. Era um jovem de 20 e poucos anos, com óculos de armação fina e uma expressão séria. Ele lia um livro. O grosso, quando Joana se aproximou, ele a olhou surpreso. Não era comum ser procurado ali. Doutor Mateias, ela começou. Meu nome é Joana. Seu tio-avô Antônio diz que, ou poderia falar com o senhor. Ele fechou o livro interessado. Meu tio Antônio, aconteceu alguma coisa com ele? Com ele e com todos nós, respondeu Joana. E então,
De forma clara e objetiva, ela contou tudo: a apropriação das terras, o desvio da água, a intimidação dos capatazes, a humilhação no bar e sua busca frustrada pelo topógrafo. Ela não se vitimizou, apenas apresentou os fatos. Mathias ouviu lentamente, o queixo apoiado na mão. Quando ela terminou, ele suspirou: Senhora Joana, eu entendo sua revolta, mas o ser Evandro Bastos, ele é a lei por aqui. Entrar com uma ação contra ela, e sem provas concretas e irrefutáveis, é suicídio profissional e talvez. Pessoal, o juiz da comarca joga baralho com ele todo sábado. O delegado é praticamente um funcionário dele. Ou não estou pedindo um ri? Oi, estou pedindo um advogado. Joana disse a voz firme. Eu sei que é perigoso, mas o senhor estudou as leis. Existe alguma brecha, alguma coisa que possamos usar? O mapa da minha propriedade na prefeitura, é claro. A terra é minha. O riacho passa por ela. Desviar a nascente não é crime. Sua lógica e sua calma o impressionaram. Ela não era uma cliente desesperada, clamando por vingança. Era uma mulher inteligente buscando justiça. É crime ambiental e a apropriação indébita de recursos hídricos, ele admitiu quase para si mesmo. Mas provar a intenção, ligar diretamente a ordem a ela. É difícil. Precisaríamos de uma testemunha ou de um documento. O topógrafo Inácio, ele tem os documentos, cópias dos mapas originais. Eu sei que tem, ele só precisa de coragem para usá-los. Mathias a encarou, vendo a convicção inabalável em seus olhos. Era uma causa perdida, um risco enorme, mas também era a coisa certa a fazer. Era o tipo de caso que o fez querer ser advogado em primeiro. O lugar, tudo bem? Ele disse finalmente. Eu não posso prometer nada, mas vou investigar. Vou levantar os registros na junta comercial, os registros de propriedade, ver se encontro alguma inconsistência. Mas a senhora precisa ter cuidado. A partir de agora, a senhora é um alvo. Longe dali, em Monte Claro. Inácio estava sentado na penumbra de sua pequena casa. As palavras de Joana o assombravam. O senhor não está cansado de se esconder? Ele olhou para as próprias mãos trêmulas, mãos que um dia traçaram linhas retas e precisas, definindo o que era justo. Agora emiam ao segurar uma xícara de café. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Levantou uma tábua solta do assoalho debaixo de sua cama. De lá tirou um longo tubo de papelão selado com fita adesiva. E lá não havia queimado nada. Eram suas cópias, suas anotações. A prova de tudo. Com o coração martelando no peito, ele colocou o tubo em uma sacola velha, junto com algumas roupas. O medo ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas pela primeira vez em 20 anos, outro sentimento começou a crescer ao lado dele, a vergonha, e a vergonha era finalmente mais forte que o medo. Ele precisava encontrar Jota. Joana, Inácio pegou o primeiro ônibus da madrugada, que saía de Monte Claro. O tubo de papelão com os mapas estava enrolado em uma manta dentro de sua sacola, um peso desconfortável em seu colo, que era tanto físico quanto existencial. A cada quilômetro que o ônibus vencia, o nó em seu estômago se apertava. Ele não era um herói, era um homem que passou 20 anos olhando por cima do ombro. Mas a imagem do rosto determinado de Joana e a lembrança de sua própria covardia o empurravam para frente. Ele desceu em um ponto na estrada principal, a alguns quilômetros do rancho de Joana. A caminhada sob o sol da manhã seria longa, mas ele preferia assim. Dava tempo para pensar ou talvez para não pensar. Enquanto Inácio caminhava pela poeirenta estrada de terra, o plano do coronel Evandro entrava em ação. Uma caminhonete da polícia levantou uma nuvem de poeira ao parar bruscamente em frente à porteira de Joana. O delegado Afonso desceu do veículo, ajeitando o cinto que mal continha sua barriga. 2 policiais uniformizados, jovens e de expressão entediada, saíram logo atrás. Joana estava no curral, tratando de um bezerro. Ela ouviu o carro e seu corpo ficou tenso. Ela reconheceu o delegado, largou o que estava fazendo e caminhou lentamente em direção a ele, as mãos limpas na calça jeans. Joana de Souza. Afonso perguntou a voz pastosa, como se o ato de falar exigisse um grande esforço. Sou eu. O que o senhor quer? A voz dela era neutra, sem emoção.
tem um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em seu nome. Ele estendeu um papel amassado na DIR. É são dela. Joana não pegou o papel. Seus olhos foram do delegado para os 2 policiais que já se moviam em direção ao seu galpão. Prisão. Por quê? Roubo de gado, disse Afonso com um pingo de satisfação na voz. Temos uma denúncia e uma testemunha. Um fazendeiro da região, Zé da Venda, deu queixa de que 2 de suas melhores cabeças sumiram e disse que viu você rondando a propriedade dele na noite passada. A mentira era tão descarada que Joana quase riu. Zé da Venda era um homem pobre, com meia dúzia de vacas magras, que vivia com medo de Valdir. Ele jamais a acusaria de nada, a não ser que tivesse sido forçado. Isso é ridículo. E o senhor sabe disso? Disse Joana calmamente. O que eu sei é o que está no papel. Senhora, retrucou o delegado. Meus homens vão dar uma olhada por aí apenas para confirmar. Um dos policiais voltou do galpão. Em sua mão, coberto por um pano, ele carregava um ferro de marcar. Ele o mostrou para o delegado. A marca era um Zé. A marca de Zé da Venda. Olha só o que encontramos escondido debaixo de uns sacos de ração, disse o policial com um tom teatral. Joana olhou para o ferro. Ela nunca o vira na vida. A armadilha estava montada. Grosseira, mas eficaz. Em sertão vermelho, a palavra do delegado, uma prova plantada, eram mais do que suficientes. Eu não vou resistir, disse Joana, para a surpresa de Afonso, que esperava uma briga, mas tenho direito a uma ligação. O delegado hesitou, mas assentiu. Era o procedimento. Joana pegou seu celular antigo do bolso e discou o número que Matéas lhe dera. Ele atendeu no segundo toque. Matéas, sou eu. Joana, aconteceu. Do outro lado da linha. O jovem advogado sentiu um frio na espinha. Onde você está? O que eles estão fazendo? Estão no meu rancho. O delegado Afonso. Estão me prendendo por roubo de gado. Plantaram uma prova. Não resista, Joana. A voz de Matéas era urgente, baixa, de jeito nenhum. Isso é o que eles querem. Uma desculpa para usar a força. Coopere, diga que só vai falar na presença do seu advogado. Eu estou a caminho, entendido? Ela disse e desligou. Ela se virou para Afonso. Estou pronta. Um dos policiais se aproximou com as algemas. O clique do metal se fechando em seus pulsos foi o único som. Pátio, um som frio e definitivo. Eles a guiaram para a caminhonete. Enquanto entrava, ela olhou para sua casa, para seu gado no pasto, para a terra pela qual estava lutando. Aquela não era uma derrota, era apenas mais um movimento no jogo. A caminhonete da polícia começou a se mover lentamente pela estrada de terra, levantando poeira. A alguns metros da porteira, escondido atrás de um denso grupo de árvores, Inácio assistiu a tudo. Ele chegou a tempo de ver Joana sendo colocada no veículo, viu as algemas em seus pulsos, viu o rosto satisfeito do delegado. O pânico o paralisou. O mesmo medo que o assombrou por 20 anos voltou com a força de um soco no estômago. Ele se encolheu, o corpo tremendo, a sacola com os mapas parecendo pesar 1 tonelada. Eles a pegaram. A única pessoa que ousou desafiá-los, se a encontraram, o encontrariam também. Seu primeiro instinto foi correr, desaparecer na mata, pegar o próximo ônibus de volta para o buraco seguro, onde viveu por 2 décadas. A caminhonete passou por seu esconderijo. Por uma fração de segundo, seu olhar cruzou com o de Joana atrás. És do vidro traseiro empoeirado. Ela não parecia assustada, não parecia derrotada. Havia fogo em seus olhos, um olhar que não pedia ajuda, mas que exigia uma escolha. O veículo desapareceu na vá, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira que lentamente assentava sobre a estrada. Inácio ficou sozinho no silêncio. Ele olhou para a sacola em suas mãos. Dentro dela não havia apenas papéis, havia a verdade, havia a chave para libertá-la, mas para usá-la, ele teria que sair das sombras e se tornar um alvo. Teria que enfrentar os homens que destruíram sua vida. A vergonha e o medo lavaram uma guerra dentro dele. Ele olhou na direção que a polícia foi, depois para a porteira aberta do rancho de Joana. A escolha era simples, mas monumental: voltar para a segurança de sua vida. É invisível ou caminhar em direção à cidade.
em direção à delegacia e, finalmente, enfrentar seu passado. A prisão de Joana não foi o fim da luta, foi o ponto de virada que forçou a testemunha e a chave a decidir de que lado da história ele queria estar. E o tempo estava se esgotando, a cela era pequena, úmida e fedia desinfetante barato, misturado com desespero antigo. Uma única lâmpada fraca pendia do teto, lançando sombras longas nas paredes de concreto, e Joana sentou-se no banco de pedra, as costas retas, a respiração controlada. Ela não se permitiu sentir medo ou raiva. Em vez disso, focou no que seu mestre de karatê sempre dizia: no caos, encontre seu centro. A mente calma é a arma mais forte. O barulho das chaves na fechadura atirou de sua meditação. A porta de ferro rangou ao abrir. Mateias entrou, o rosto pálido e preocupado. Joana, você está bem? Eles te machucaram? Ele perguntou a voz baixa. Estou inteira, ela respondeu, a voz firme. O que temos? Mateu. S pusou um banquinho e sentou-se à frente dela. Não é bom. O delegado Afonso registrou o flagrante. A fiança foi negada pelo juiz. A alegação é que você é uma pessoa sem vínculos F. Ortiz na cidade pode fugir. É absurdo. Você nasceu aqui, mas eles controlam o sistema. Eles querem te manter aqui dentro, te quebrar. Eles não vão conseguir, disse Joana. Eu sei, mas precisamos agir rápido. Mateias continuou abrindo sua pasta. A testemunha, Zé da Venda, já prestou o depoimento. Fui até a casa dele. Ele não quis falar comigo. Ficou de cabeça baixa, repetindo o que viu. Valdir, ele estava lá fazendo uma visita. Ameaçaram a família dele. Joana, é óbvio. Joana assentiu. Era o método do coronel, usar os fracos para atacar os fortes. E o topógrafo, alguma notícia? Nenhuma. Seu tio-avô foi até Monte Claro procurar por ele. O sobrinho disse que Inácio saiu de madrugada com uma sacola, sem dizer para onde ia. Ele desapareceu. A notícia caiu como uma pedra no estômago de Joana. E Inácio era sua única esperança de uma prova concreta. Se ele fugiu com medo, eles estavam de volta a estaca zero. Então é a nossa palavra contra a deles, e a palavra deles vale mais aqui. Conclui ela, a realidade da situação se assentando. Por enquanto, disse Mateias, um brilho de determinação em seus olhos. Eles cometeram um erro. Ao te prenderem, eles tornaram a sua luta pública. As pessoas estão com medo, mas estão observando. A notícia já se espalhou pela cidade. E era verdade. No bar do cangaço, o clima era diferente. As risadas dos capatazes não ecoavam. Mas com a mesma arrogância, as pessoas conversavam em sussurros. A prisão de Joana, baseada em uma acusação tão frágil, havia cruzado uma linha. Uma coisa era intimidar, outra era usar a lei para prender uma mulher que todos sabiam ser honesta. Seu Antônio foi um dos primeiros a agir. Ele reuniu um pequeno grupo de proprietários em sua varanda. Eram homens e mulheres idosos, rostos marcados pelo sol e pela preocupação. Eles levaram a filha de Machas, disse Antônio, a voz rouca. Se ficarmos calados agora, amanhã serão nossos filhos ou nós mesmos. Mas o que podemos fazer, Anton? Aio, perguntou uma senhora. Eles têm as armas, Tegado. Nós temos a verdade, retrucou Antônio. E somos muitos. O advogado, meu sobrinho neto, disse que precisamos mostrar que Joana não está sozinha, que ela tem vínculos fortes com a comunidade. Enquanto isso, Inácio não havia fugido. Após ver Joana ser presa, ele se escondeu na mata até o anoitecer. O medo o fazia querer correr, mas o olhar dela o mantinha ali. Ele sabia que ir à delegacia seria suicídio. Eles o fariam desaparecer antes que pudesse abrir a boca. Ele precisava encontrar o advogado primeiro. Mas como? Ele era um estranho ali. Ele se lembrou do nome que Joana mencionou na conversa com o delegado Mateias e lembrou-se de seu Antônio, o velho amigo de seu pai. Com o coração na boca, ele esperou a cobertura da noite e caminhou, evitando as estradas principais em direção ao sítio de Antônio. Chegou tarde da noite, parecendo um fantasma coberto de poeira. Bateu na porta de madeira, o som ecoando na noite silenciosa. Antônio abriu a porta com um facão na mão, os olhos desconfiados. Quem é você? O que quer a essa hora? O velho perguntou.
Meu nome é Inácio. Eu sou o topógrafo. Adão. Ah, ela esteve me procurando. O facão de Antônio baixou lentamente. Ele olhou para o homem magro e assustado na sua frente, depois para a sacola que ele segurava com força. Entre rápido, dentro da casa. À luz de um lampião, Inácio abriu o tubo de papelão sobre a mesa. De madeira, desenrolou os mapas amarelados pelo tempo. Eram cópias geográficas feitas há mais de 20 anos. Neles as linhas eram claras. As divisas, S das pequenas propriedades, como a de Joana e a de Antônio, eram respeitadas. O curso original do riacho estava traçado em azul. Ao lado, Inácio colocou uma cópia mais recente de um M. APA que conseguiu na prefeitura de Monte Claro, mostrando a situação atual. A diferença era gritante. As terras de Evandro Bastos haviam se expandido como um câncer, engolindo pedaços das propriedades vizinhas. O riacho havia sido desviado. Ele falsificou. Todo, sussurrou Inácio, o dedo trêmulo apontando para as linhas. Mudou as coordenadas. Registrou os novos mapas no cartório da cidade vizinha, onde ninguém o conhecia. Foi um roubo feito com tinta e papel. Antônio olhou para os mapas. A prova da injustiça que sentia na pele há anos. Precisamos levar isso para o Mateias. Na manhã seguinte, o coronel Evandro recebeu um telefonema do delegado. Afonso, patrão, o advogado da moça está aqui. Entrou com um pedido de habeas corpus. Diz que a prisão é ilegal. Evandro Rudo. Outro lado da linha. Deixa eu tentar. Afonso, o juiz é nosso amigo. Mantenha presa. Quero que ela sinta o peso da cela. Quero que ela entenda que não há esperança. E tem mais uma coisa, patrão diz. Se o delegado, a voz um pouco oitante, tem gente na frente da instante. Protestos barulhentos ele entendia. Podiam ser dispersados com violência, mas o silêncio era diferente, era desafiador. Andes para casa, Afonso. Eu tentei, patrão. Eles não se movem, dizem que tem o direito de estar ali. Evandro desligou o telefone, uma pontada de irritação atingindo a situação. Estava saindo de seu controle absoluto. A vaqueira na cela não. Estava se quebrando. Um advogado novato estava desafiando suas conexões e os velhos, que ele sempre considerou inofensivos, estavam se manifestando. Eram pequenos problemas, mas somados podiam se tornar uma grande dor de cabeça. Ele não sabia que o maior problema de todos estava a caminho da cidade. Antônio dirigia sua caminhonete, velha com Mateias no banco do passageiro, no banco de trás. Encolhido e abraçado à sua sacola, estava Inácio. A testemunha e a prova estavam finalmente juntas e estavam prestes a explodir o mundo. Cuidadosamente construído de Evandro Bastos. A caminhonete de seu Antônio parou na rua dos fundos da pequena casa que servia como um escritório improvisado de Mateias. Eles entraram rapidamente. Inácio olhando para todos os lados. Como se esperasse uma emboscada. Lá dentro, Mateias desenrolou os mapas sobre sua mesa. O jovem advogado olhou para os documentos, depois para Inácio. Um brilho de excitação tomou conta de seu rosto. Cansado. É isso, sussurrou Mateias, passando os dedos sobre as linhas antigas. Isso muda tudo. É a prova material da fraude. Falsificação de documento público, grilagem de terras. Os crimes são imprescritíveis. Mas como vamos usar isso? Perguntou Antônio. Se entregarmos ao delegado Afonso, esses papéis somem em 5 minutos. Não vamos entregar a ele, disse Mateias. O cérebro trabalhando a 1000 por hora. Vamos passar por cima dele. Vou para a capital. Conheço um promotor de justiça, Dr. Alves. Foi eu professor na faculdade. É um homem sério. Odeia a corrupção. Se eu apresentar isso a ele, junto com o depoimento do senhor Inácio, ele pode pedir a intervenção da corregedoria e até polícia estadual. Inácio, que estava encolhido em um canto, empalideceu. Depoimento? Eu não posso. Se eles souberem que fui eu. Mateias se virou para ele. A expressão séria, mas não dura, senhor Inácio. Eu entendo o seu medo, mas sem o seu testemunho. Esses mapas são apenas papéis velhos. O senhor é a única pessoa que pode autenticá-los, explicar como a fraude foi feita. É a sua chance de consertar o que aconteceu há 20 anos pela Joana, pelo pai dela, pelo senhor mesmo.
O peso daquelas palavras caiu sobre Inácio. Ele olhou para as próprias mãos trêmulas e, pela primeira vez, sentiu a centelha de força. Ele a sentiu lentamente. Eu faço. Enquanto isso, na delegacia, a vigília silenciosa continuava. O grupo de 10 pessoas havia crescido. Agora eram 30. Outros pequenos proprietários, trabalhadores rurais, até Cícero, o dono do bar, se juntaram a eles. Ninguém gritava, ninguém carregava cartazes. Eles apenas ficavam ali parados observando. Era uma forma de protesto que desarmava o delegado Afonso. Ele não podia prender pessoas por ficarem em pé na calçada. A presença deles era uma acusação silenciosa que toda a cidade podia ver. Dentro da cela, Joana ouvia os murmúrios do lado de fora. Um dos policiais, um rapaz mais novo, que não era da cidade, lhe trouxe o almoço. Tem gente lá fora por sua causa. Ele disse baixinho, sem olhá-la nos olhos. A idade toda está comentando. Joana não respondeu, mas a notícia era um bálsamo. Ela não estava sozinha. A semente que ela plantou, a semente da resistência, estava começando a brotar na fazenda Água Brá. E cá, Evandro Bastos estava impaciente. A situação o irritava. Ele chamou Valdir. Esse protesto ridículo. Acabe com isso, ordenou o coronel. Como patrão, não posso bater em velhos na frente da delegacia. Não seja estúpido, Valdir. Use a cabeça onde eles são mais fracos, em suas casas, em suas famílias. Faça uma visita ao seu Antônio. Lembrou de que ele tem um riacho que já secou uma vez e que pode virar um deserto permanente. Lembre, Cícero, de que a licença do bar dele pode ser cassada por irregularidades sanitárias. Disperse-os atacando suas bestes. Valdir sorriu. Isso ele entendia medo, intimidação. Ele e os irmãos Rocha saíram da fazenda prontos para espalhar a mensagem do coronel. Mateias e Inácio partiram para a capital no carro velho do advogado. A viagem de 5 horas foi tensa. A cada carro que passava, Inácio se encolhia no banco. Mateias dirigia focado, repassando mentalmente o que diria ao promotor. Chegaram ao prédio do Ministério Público no final da tarde. O promotor Alves, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, os recebeu em seu escritório. Ele ouviu a história de Mateias com atenção, examinando os mapas que o advogado espalhou sobre sua mesa. Isso é muito sério, doutor Mateias, disse Alves após um longo silêncio. Fraude, coação, formação de quadrilha. Mas o senhor sabe que Evandro Bastos é um homem poderoso. Ele tem gozo em toda parte. É por isso que viemos ao senhor doutor Alves. Precisamos de alguém que não tenha medo dele. O promotor se virou para Inácio. E o senhor está disposto a testemunhar em juízo, sob juramento, contar tudo o que sabe sobre as ameaças que sofreu? Inácio engoliu em seco, o suor brotando em sua testa. Era o momento da verdade. Ele olhou para Mateias, depois para os mapas sobre a mesa. E lá se lembrou do olhar de Joana através do vidro da viatura. Sim, senhor, ele disse a voz fraca, mas firme. Eu estou de volta a Sertão Vermelho. A tática de Valdir começou a funcionar. Ele citou a casa de Cícero. Não o ameaçou diretamente. Apenas comentou sobre como seria uma pena se uma inspeção surpresa encontrasse algum problema na cozinha do bar. Cícero, que dependia do bar. Ele, para sustentar seus 3 filhos, entendeu o recado. Com o coração pesado, ele deixou a vigília. Outros seguiram. Ameaças veladas sobre empréstimos no banco, sobre a segurança de suas colheitas, sobre o bem-estar de seus filhos. O grupo em frente à delegacia diminuiu. No final do dia, apenas seu Antônio e mais 2 velhos amigos permaneceram. Naquela noite, Valdir, os irmãos Rocha foram comemorar no bar do Cangaço. Eles estavam exultantes. Viu só? Um pouco de pressão e os ratos voltam para os buracos, disse Valdir rindo alto e virando um copo de cachaça. O que eles não sabiam era que, na capital, o promotor Alves estava assinando uma série de documentos. Ele fez uma ligação para o comandante da Polícia Estadual. Coronel, preciso de uma equipe de sua mais alta confia. E sai preciso de sigilo absoluto. O contra-ataque estava sendo preparado e ele viria de onde Evandro Bastos menos esperava. Não da força de uma mulher em uma cela, mas da força da lei que ele pensava controlar.
a superação de Inácio, o crescimento de Mateias como advogado e a resiliência silenciosa de Joana haviam colocado em movimento uma engrenagem muito maior. A batalha por Sertão Vermelho estava prestes a entrar em sua fase mais decisiva. A madrugada em Sertão Vermelho foi cortada por um som incomum. Não era o canto dos galos ou o motor de um trator antigo, mas o zumbido de veículos se aproximando em alta velocidade. 4 viaturas pretas, sem identificação, passaram pela placa de entrada da cidade como flechas silenciosas. Eram homens do grupo de operas. 11 especiais da Polícia Estadual, vestidos de preto, armados e com uma eficiência que a polícia local jamais vira. A operação batizada de Terra Justa havia começado. O primeiro alvo foi. E a delegacia? 2 viaturas bloquearam a rua. 8 homens entraram no prédio antes que o policial sonolento da recepção pudesse sequer levantar da cadeira. O delegado Afonso foi acordado em sua sala nos fundos, onde dormia depois de uma noite de cachaça. Foi algemado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Um oficial da corregedoria vindo da capital assumiu o controle do local. Delegado Afonso, o senhor está preso por obstrução de justiça, prevaricação e associação criminosa, disse o oficial. A voz fria e burocrática. Tudo o que o senhor disser poderá e será ousa. Do contra o senhor. Afonso olhou para os policiais de preto, para o oficial de terno, e seu rosto perdeu a cor. Ele percebeu que o poder de Evandro Bastos tinha limites e eles haviam acabado de ser ultrapassados. E simultaneamente, a segunda equipe se dirigiu à casa de Valdir e dos irmãos Rocha. A abordagem foi rápida e brutal. As portas foram o Valdir, que dormia com um revólver debaixo. O do travesseiro não teve tempo de reagir. Foi arrastado da cama e jogado no chão, o rosto pressionado contra o piso frio. A mesma cena se repetiu na casa ao lado, onde moravam os irmãos. Os de 5 minutos, os 3 capatazes, os braços armados do coronel, estavam neutralizados e a caminho da delegacia, agora sob novo comando. O alvo final e mais importante era a fazenda Água Branca. Evandro Bastos acordou com o som de um helicóptero pairando sobre sua casa. Ele correu para a janela de seu quarto e viu. As luzes das viaturas cercavam sua propriedade. Homens armados se moviam metodicamente por seu jardim perfeitamente cuidado. Ele, que sempre fora o caçador, agora era a caça. Ele não entrou em pânico. Anos no poder o ensinaram a manter a calma sob pressão. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas para encontrar o promotor Alves e 2 agentes federais esperando em sua sala de estar. Ser Evandro Bastos? Perguntou o promotor, embora soubesse perfeitamente quem ele era. Ah, sou eu. O que significa esta invasão? A voz de Evandro era controlada, arrogante. Significa que o seu reinado acabou, disse Alves, entregando-lhe uma cópia do mandado de prisão e de busca e apreensão. O senhor está sendo investigado por grilagem de terras, falsificação de documentos, formação de quadrilha, coação de testemunhas e crime ambiental. Temos uma testemunha ocular e provas documentais. O rosto de Evandro permaneceu uma máscara de indiferença, mas seus olhos traíram um lampejo de fúria quando ouviu a palavra testemunha. Alguém havia falado, alguém. Emil traíra. Ele pensou em Joana, mas descartou. Ela não teria provas. Então, quem? Enquanto Evandro era levado, equipes de peritos começaram a vasculhar seu escritório, seu cofre, seus computadores. Eles procuravam os registros financeiros, os contratos de compra e venda, os verdadeiros livros contábeis que ligariam a fraude a todo o seu império. Ao amanhecer, a notícia se espalhou por Sertão Vermelho como um incêndio. O coronel estava preso, Valdir estava preso, o delegado estava preso. As pessoas saíram de suas casas incrédulas, reuniram-se na praça em frente à delegacia. Ao mais em uma vigília silenciosa, mas em um murmúrio crescente, de espanto e alívio. A porta da cela de Joana foi aberta. Desta vez era Mateias, acompanhado pelo oficial da corregedoria. O sorriso no rosto do jovem advogado era a primeira coisa que Joana via em dias que não fosse uma parede de concreto ou uma grade de ferro. Acabou, Joana, disse Mateias. Você está livre. As algemas foram retiradas. As de seus pulsos. Ela esfregou a pele marcada, sentindo o sangue voltar a circular.
Quando saiu da delegacia para a luz do sol, uma multidão a esperava. Seu Antônio estava na frente, os olhos marejados. Cícero, Zé da Venda, todos aqueles que haviam sido intimidados estavam lá. E quando a viram, o murmúrio se transformou em aplausos, tímidos no início, depois mais fortes. Uma onda de sol que lavava anos de medo e silêncio. Joana não sorriu, ela apenas assentiu, um reconhecimento silencioso para aquelas pessoas. A luta ainda não havia terminado. A prisão deles era apenas o começo. Agora vinha a parte mais difícil: garantir que a justiça fosse feita. Na capital, Inácio foi colocado em um programa de proteção a testemunhas. Ele estava seguro, mas sabia que sua vida antiga havia acabado para sempre. Ele deu um depoimento detalhado que durou mais de 8 horas, explicando cada passo da fraude, cada ameaça, cada nome envolvido. Mateias se tornou o centro das atenções. O jovem advogado que ninguém conhecia agora era o homem que derrubou o coronel. Ele trabalhou incansavelmente com o promotor Alves, organizando as provas, preparando o caso. Ele sabia que Evandro Bastos contrataria os melhores e mais caros advogados de defesa. Eles tentariam desacreditar Inácio, destruir a reputação de Joana, encontrar qualquer brecha na lei. Joana voltou para o seu rancho. A porteira ainda estava escancarada, a cerca ainda cortada, mas o ar parecia diferente, mais leve. Ela sabia que a vingança não era apenas ver seus inimigos presos. Era reconstruir o que eles tentaram destruir. Era garantir que ninguém mais passasse pelo que ela passou. Ela começou consertando a cerca com o mesmo martelo, os mesmos grampos, mas esta vez cada batida não era um ato de desafio solitário. Era um ato de reconstrução. Ela não estava apenas consertando uma cerca, estava reconstruindo a cerca de todos. No final da tarde, enquanto ela terminava o trabalho, uma caminhonete parou em sua porteira. Era seu Antônio. Ele não estava sozinho. Cícero, Zé da Venda e mais uma dúzia de homens estavam com ele. Traziam rolos de arame, postes de madeira, ferramentas. Pensamos que a senhora poderia precisar de uma ajuda, disse Antônio com um sorriso. Eles começaram a trabalhar lado a lado, homens e mulheres que mal se falavam. Por medo agora trabalhavam juntos, rindo, conversando. A prisão do coronel não havia apenas removido um tirano, havia libertado o espírito da comunidade. Joana observou-os, o coração cheio de uma emoção que não sentia há muito tempo. Luta que começou com uma humilhação em um bar havia se tornado algo muito maior. Havia se tornado a luta de um povo inteiro por sua dignidade. E ela, a VAC, ir à faixa preta, era o centro de tudo. O clímax ainda estava por vir. O julgamento seria a batalha final. E ela precisava estar preparada, não apenas com a lei ao seu lado, mas com a força que se compriteve, seu corpo, sua mente e agora seu povo. 6 meses se passaram, 6 meses de batalhas legais, manobras de advogados e uma tensão crescente que pairava sobre Sertão Vermelho. Evandro Bastos, usando sua fortuna e influência, conseguiu o direito de aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Confinado à sua luxuosa fazenda, Valdir, os irmãos Rocha e o delegado Afonso permaneceram presos à promotoria, usando-os como peças de negociação para uma possível delação. O dia do julgamento chegou. O pequeno fórum da cidade vizinha, a maior da comarca, estava lotado. De um lado da sala, Evandro Bastos, impecavelmente vestido. É um terno caro, flanqueado por uma equipe de 3 advogados da capital. Ele parecia calmo, confiante, como se aquilo fosse apenas um contrato. Compõe seus negócios. Do outro lado, Mateias, sozinho em sua mesa, a pasta de documentos à sua frente. Na primeira fileira da plateia, sentada com uma postura impecável, estava Joana. Ao seu lado, seu Antônio e uma dezena de outros moradores de Sertão Vermelho. O julgamento começou com a acusação. O promotor Alves apresentou o caso de forma metódica, exibindo os mapas, os registros de cartório fraudulentos, as provas da coação. A defesa de Evandro contra-atacou com ferocidade. Chamaram peritos que questionaram a autenticidade dos mapas de Inácio, alegando que poderiam ter sido forjados. Insinuaram que Joana tinha um ressentimento pessoal contra o coronel
e que toda a acusação era uma vingança por disputas de terra insignificantes. O momento crucial seria o depoimento da testemunha-chave. Inácio foi chamado ao banco das testemunhas. Ele entrou na sala, escoltado por 2 policiais federais. Estava magro, pálido e suas mãos tremiam visivelmente. Quando se sentou, evitou olhar na direção de Evandro. O promotor Alves, o de depoimento. A voz de Inácio era baixa, quase inaudível no início, mas foi ganhando força à medida que ele relatava os eventos de 20 anos atrás. Ele descreveu a visita noturna de um jovem Valdir, as ameaças veladas contra sua esposa e filha. Explicou, com a precisão de um técnico, como foi forçado a criar os mapas falsos, detalhando as alterações nas coordenadas, a supressão de marcos geográficos. Então veio o contra-interrogatório. O advogado principal de Evandro, um homem astuto e impiedoso chamado Dr. Quintela, aproximou-se do banco das testemunhas como um tubarão. Senhor Inácio, começou Quintela, a voz suave, mas cheia de veneno. O senhor nos diz que viveu com medo por 20 anos, um medo tão grande que o fez abandonar sua casa, seu trabalho, sua vida. E ainda assim, de repente, o senhor decide criar coragem e aparecer com esses papéis. Eles não são papéis, são a verdade. Respondeu Inácio. A verdade ou uma oportunidade? Retrucou o advogado. Não é verdade que o senhor foi procurado pela senhora Joana de Souza, uma conhecida arruaceira local, pouco antes de sua súbita epifania? Moral, objeção, disse Mateias. Levantando-se, o advogado está tentando desacreditar a testemunha com aditivos. Sustentada, disse o juiz, doutor Quintela, atenha-se aos fatos. Quintela sorriu. O estrago está afeito. Ele continuou por mais 1 hora, bombardeando Inácio com perguntas sobre seu passado, suas finanças, sua saúde mental. Ele pintou o retrato de um homem instável, mentido, facilmente manipulável. Inácio começou a vacilar, suas respostas se tornando confusas, sua tremedeira piorando. Joana, na plateia, cerrou os punhos. Eles estavam destruindo o homem ali na frente de Tatus. O golpe final de Quintela foi cruel. Senhor Inácio, porque o povo deste tribunal deveria acreditar em um homem que admite sob juramento ter cometido um crime de falsificação. Porque deveríamos acreditar em um covarde, confesso. Inácio baixou a cabeça derrotado. O silêncio na sala era pesado. A balança da justiça parecia pender a favor de Evandro. Então, Joana foi chamada para depor. Ela caminhou até o banco das testemunhas. Com passos firmes, sentou-se e encarou o doutor Quintela, os olhos frios e inabaláveis. Ele tentou a mesma tática com ela, tentando pintá-la como uma mulher violenta, uma encrenqueira. Senhora de Souza, é verdade que a senhora é faixa preta em karatê? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. E é verdade que a senhora agrediu um dos funcionários do senhor Bastos em um bar local? Não. Eu me defendi de uma agressão. Há uma diferença que resultou em um homem no chão, não é mesmo? Honrou. Ele que me agarrou à força depois que seu chefe jogou cerveja no meu rosto. Sua calma o desarmava. Suas respostas eram diretas, sem emoção, impossíveis de distorcer. Ele tentou de tudo, mas não conseguiu abalá-la. Frustrado, ele voltou-se para o incidente que deu início a todo. Sobre o incidente no bar, o senhor Valdir apenas derramou um pouco de cerveja em você. Não foi um acidente, talvez uma brincadeira de mau gosto. E por causa disso, a senhora iniciou toda essa cruzada, arruinando a vida de um homem respeitado como o senhor Bastos. Joana olhou para o júri, depois para o juiz e, finalmente, para Evandro Bastos. Pela primeira vez, ela falou diretamente com ele. Embora suas palavras fossem dirigidas a todo o tribunal, não foi pela cerveja, disse ela, a voz clara e ressoando pela sala. Foi pelo que a cerveja representava. Representava 20 anos de humilhação. Representava o riacho do seu Antônio. Representava o medo nos olhos de Inácio. Representava a terra do meu pai. Cada gota daquela cerveja era um ato de opressão, a crença de que ele podia fazer o que quisesse, com quem quisesse, porque ele era o coronel. E nós não éramos nada. Ele não derramou cerveja em mim. Ele tentou apagar a minha dignidade. Ela fez uma pausa.
O silêncio era absoluto. Acontece. Ela continuou, o olhar fixo em Evandro, que a minha dignidade não se apaga e a minha memória é longa. Ele achou cá. O eu era fraca. Ele estava errado. Nesse momento, algo inesperado aconteceu na parte de trás do tribunal. Zé da Venda, o homem forçado a acusar Joana de roubo, levantou-se tremendo. Ela está falando a verdade. Ele gritou a voz embargada. Valdir me forçou. Ele disse que ia queimar minha casa se eu não acusasse a Joana. Ele me deu o ferro de marcar. O caos irrompeu na sala. O juiz batia o martelo pedindo ordem. Os advogados de Evandro protestavam, mas era tarde demais. Barragem de medo havia se rompido. A coragem de Joana no banco das testemunhas havia sido a faísca final. O clímax não foi uma luta física, mas uma explosão da verdade ali no coração do sistema que Evandro achava que controlava. A vingança de Joana estava completa, não com um golpe de Kerat, mas com a força inquebrável de suas palavras, o martelo do juiz. Soou como um tiro no caos do tribunal, mas a explosão da verdade de Zé da Venda já havia feito o seu estrago. Policiais do tribunal móvel eram-se rapidamente, escoltando um Zé soluçante para fora da sala. Não como um criminoso, mas como uma testemunha a ser protegida. Os advogados de Evandro gritavam objeções, mas a compostura de seu cliente havia se quebrado. Pela primeira vez, a máscara de Evandro Bastos rachou, revelando o rosto de um homem furioso que havia perdido o controle. Silêncio, silêncio no tribunal, bradou o juiz. Aztec, a sessão está suspensa por 2 horas. Assim que o juiz se retirou, o doutor Quintela virou-se para Evandro, o rosto uma mistura de fúria e resignação. Acabou, Evandro. O jogo acabou. A confissão dele em plenário. Não há como reverter isso. Queira a boca e deu um jeito, rosnou Evandro. A voz baixa e perigosa. Eu não pago uma fortuna a vocês para me dizerem que acabou. Não há jeito, disse Queen. Ela, juntando seus papéis com uma frieza profissional. O testemunho de Zé da Venda abre a porta para acusações de coação e obstrução de justiça. O caso da terra se tornou o menor dos seus problemas. Meu conselho, comece a pensar em um acordo. Evandro encarou, os olhos ardendo de ódio. O homem que ele pagava para manipular a lei estava lhe dizendo que a lei havia vencido. Ará, traição final. Enquanto isso, o promotor Alves e Mateias agiam com rapidez. Eles sabiam que a confissão de Zé da Venda era a chave que poderia abrir outras portas trancadas pelo medo. Alves usou a suspensão da sessão para fazer uma oferta a Valdir, que aguardava em uma cela de detenção no fórum. Seu patrão está afundando. Valdir, disse Alves direto ao ponto. Ele vai leve. Todos vocês com ele. Zé da Venda acabou de confessar em pleno tribunal que você o ameaçou. Isso são mais 10 anos da sua pena, mas você tem uma chance, uma única chance. Conte-nos tudo. Confirme o depoimento de Inácio. Detalhe cada ordem que recebeu de Evandro. Em troca, a promotoria recomendará uma sentença reduzida. Valdir, que por meses se apegou à crença de que o coronel daria um jeito em tudo, viu seu mundo desmoronar. Ele pensou nos anos que passaria na prisão. Abandonado por um homem que não se importava com ele. O instinto de sobrevivência, a lealdade mais antiga de todas, falou mais alto. Ele disse, deu. Em menos de 1 hora, a promotoria tinha uma delação premiada assinada, detalhando 20 anos de crimes sob as ordens diretas de Evandro Bastos. Quando o julgamento foi retomado, o doutor Quintela se levantou. Antes que o promotor pudesse falar, meritíssimo em vista dos novos desenvolvimentos, a defesa gostaria de pedir um recesso para discutir um possível acordo com a promotoria. A admissão de derrota ecoou pela sala. Evandro Bastos nem olhou para seu advogado. Ele apenas encarou Joana, que observava da plateia a expressão impassível. Naquele olhar, ele não viu ódio. Eu nem triunfo. Viu algo pior? Indiferença, como se ele não fosse. Mais importante, o veredito, quando finalmente veio 1 semana depois, foi uma mera formalidade. Evandro Bastos foi considerado culpado de todas as acusações. A sentença foi dura: 42 anos de prisão. Em regime fechado, seus bens
incluindo a fazenda Água Branca, e todas as terras adquiridas ilegalmente foram confiscados pelo Estado para serem usados em um programa de reparação e redistribuição. Para as famílias lesadas, Valdir e os irmãos Rocha receberam sentenças reduzidas em troca de sua cooperação, mas ainda assim passaria. Na próxima década atrás das grades, o ex-delegado Afonso, por seu abuso de poder, pegou 15 anos, o dia em que Evandro Bastos foi transferido da sua fazenda para o presídio de segurança máxima. Foi um evento em Sertão Vermelho. A cidade inteira parecia ter parado para assistir, quando o camburão da Polícia Estadual saiu pelos portões da antiga fazenda Água Branca e ele viu as pessoas na beira da estrada. Não estavam zombando ou comemorando, estavam apenas observando, testemunhando o fim de uma era. O veículo parou por um instante na entrada da estrada que levava ao rancho de Joana. Ela estava lá, encostada na cerca, recém-consertada, os braços cruzados. Não havia ninguém com ela. Era um momento apenas entre os dois. Evandro olhou para ela através da grade da janela. O homem poderoso, o coronel, havia desaparecido. Restava apenas um velho amargo, derrotado. Ele esperava ver um sorriso de vitória no rosto dela, a satisfação da vingança, mas N não encontrou nada disso. Joana se aproximou do veículo. Parando a poucos metros de distância, ela olhou diretamente nos olhos dele. Tudo isso, disse Evandro, a voz rouca, cheia de veneno, tudo. Isso por causa de uma cerveja. Joana balançou a cabeça. Lentamente. Não, tudo isso porque você esqueceu que a terra tem dono e que a dignidade das pessoas não tem preço. Ela se virou e começou a caminhar de volta para seu rancho, sem olhar para trás. Aquele ato de simplesmente dar as costas a ele foi o golpe final. A vingança dela não estava em vê-lo preso, estava em torná-lo ir. Relevante, um ano depois, Sertão Vermelho era um lugar transformado. Sob a orientação de Mateias, que abriu um escritório de advocacia popular na cidade, uma cooperativa agrícola foi formada. As terras confiscadas de Evandro foram legalmente restituídas aos seus antigos donos ou distribuídas a novas famílias de agricultores. O curso do riacho foi restaurado e a água voltou a fluir para as plantações de seu Antônio e de outros. A antiga Casa Grande da Fazenda Água Branca foi transformada em um centro comunitário e escola agrícola. O bar do Cangaço agora se chamava Bar Recanto da Paz. As pessoas ainda falavam do coronel, mas como uma história de fantasma, um conto de advertência sobre o que acontece quando o poder fica sem controle. Joana continuou sendo a vaqueira de sempre. Ela ainda preferia o silêncio do campo à agitação da cidade. Mas algo havia mudado. Ela não era mais apenas a filha de Machas. Era Joana, a mulher que enfrentou o coronel. As pessoas a procuravam para pedir conselhos, para mediar disputas. Ela se tornou a líder que nunca quis ser, não por ambição, mas por respeito. Numa tarde de sol, ela estava sentada na varanda de sua casa, ervando o gado pastar. Seu Antônio e Mateia chegaram com uma garrafa de garapa gelada. Um brinde, disse Antônio, levantando o copo mais forte de Sertão Vermelho. Joana sorriu, um sorriso genuíno e raro. Ela levantou seu copo. Não, um brinde a Sertão Vermelho. A terra é nossa de novo. Eles brindaram enquanto o sol se punha, pintando o céu com as cores da paz que eles haviam lutado tanto para reconquistar. A vingança estava completa, não barulho da queda de um homem, mas no silêncio de uma comunidade que se erguia. Se você assistiu até o final, comente eu assisti até o final para que eu saiba que você é um verdadeiro fã de nossas histórias. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. 5 anos depois, Sertão Vermelho respirava um ar diferente. A poeira do medo havia assentado, substituída pela poeira do progresso. A antiga fazenda Água Branca, agora rebatizada de Centro Comunitário Machas de Souza, em homenagem ao pai de Joana, era o coração pulsante da região, onde antes havia o silêncio opressor da Casagre. Agora havia o som de crianças aprendendo a ler na nova escola, o barulho de tratores da cooperativa sendo consertados na oficina e as vozes dos agricultores discutindo o preço da saca de milho em suas reuniões semanais. O riacho
cujo curso foi corrigido por uma força-tarefa a prefeitura no primeiro ano após o julgamento. Corria cheio e límpido. As plantações de seu Antônio, agora com seus quase 80 anos, estavam mais verdes do que nunca. Ele passava a maior parte dos dias sentado na varanda, não mais com um olhar vazio, mas ensinando seu neto mais novo a distinguir os cantos dos pássaros. A paz que lhe fora roubada havia retornado, mais doce e mais val. Orizada, Mateias nunca mais voltou para a capital. Ele fincou raízes em Sertão Vermelho, eleito vereador com uma votação recorde. Seu pequeno escritório de advocacia popular se tornou um ponto de referência, um lugar onde as pessoas sabiam que seus direitos seriam defendidos com unhas e dentes, não importando quão pobres ou sem influência fossem. Ele era a prova viva de que a lei, quando usada corretamente, era uma ferramenta de construção, não de opressão. Inácio, vivendo sob um novo nome em uma cidade litorânea, a centenas de quilômetros de distância, recebeu uma carta de Mateias. Dentro havia uma foto. A imagem mostrava a fachada do novo centro comunitário, com dezenas de crianças sorrindo na porta. Ele olhou para a foto por um longo tempo, as mãos finalmente firmes. O medo, que o definira por 2 décadas, havia se dissipado, substituído por um silencioso orgulho. Ele não era mais um covarde, era um dos arquitetos daquela nova realidade. Ele finalmente estava em paz. Na penitenciária de segurança máxima, Evandro Bastos era apenas o prisioneiro 734. Seus ternos caros foram trocados por um uniforme cinza. Sua fortuna, bloqueada pela justiça, não podia comprar poder ou respeito ali dentro. Seus antigos amigos políticos o abandonaram no instante em que a sentença foi proferida. Ele passava os dias em silêncio, consumido por um ódio impotente. O nome Coronel era uma piada entre os outros detentos. Ele não era mais ninguém, um fantasma assombrado pela memória de uma vaqueira que ele subestimou. A sua verdadeira sentença não foram os 42 anos, mas absoluta e esmagadora irrelevância. Valdir cumpriu 7 anos de sua pena e saiu por bom comportamento. Voltou para sua cidade natal, longe de Sertão Vermelho, um homem quebrado e envelhecido. Conseguiu um emprego como vigia noturno em um armazém. Às vezes, no silêncio da noite, ele se lembrava do cheiro de cerveja e do olhar frio de Joana e sentia um calafrio. Ele aprendeu da maneira mais dura o que era respeito. E Joana, ela continuava em seu rancho, acordava antes do sol, que dava de seu gado, cavalgava com trovão pelas terras, que agora eram inquestionavelmente ágil para quem olhasse de longe. Ela era a mesma, vaqueira de sempre, mas quem olhava de perto via as mudanças. Ela havia sido eleita presidente da cooperativa por unanimidade, um cargo que aceite, ou com relutância, mas que exercia com uma competência feroz. Ela negociava com compradores, organizava a logística da colheita e garantia que cada família recebesse sua parte justa. Sua palavra era lei, não por medo, mas por confiança. Mas a maior transformação acontecia 2 vezes por semana, no final da tarde, no grande salão do Centro Comunitário Machas de Souza, onde antes ficava a opulenta sala de jantar de Evandro. O piso de madeira era coberto por tatames. Joana, vestida com um kimono branco e a faixa preta amarrada firmemente na cintura, ensinava que era. Seus alunos eram os filhos e filhas dos agricultores, meninas que antes andavam de cabeça baixa, agora aprendiam a ter postura, a projetar a voz. Meninos que achavam que força era sinônimo de brutalidade aprendiam sobre disciplina e controle. Ela não estava apenas ensinando socos e chutes, estava ensinando autoconfiança, estava armando a nova geração de Sertão Verme. Viu com a única arma que nenhum coronel poderia tirar, a dignidade. Numa dessas tardes, enquanto observava uma jovem de 15 anos executar um kata com uma precisão impressionante, Mateias se aproximou. Olhando para eles, é difícil acreditar como este lugar. Era há 5 anos, ele disse encostado no batente da porta. Joana observou a aluna terminar o movimento com um que forte e confiante, o grito. Ecoando pelo salão, a terra é como as pessoas, Mateias. Ela respondeu, sem tirar os olhos de seus alunos. Se você cuidar bem, tirar as pragas e deixar o som entrar, ela floresce. Ela se virou para ele,
Pela primeira vez havia um sorriso tranquilo em seu rosto. A vingança não a consumiu, pelo contrário, ela a transformou. A humilhação que sofreu não a quebrou, ela a usou como adubo para cultivar algo novo, algo mais forte. Ela não apenas retomou o que era seu, ela garantiu que ninguém mais em sua terra se sentisse pequeno, indefeso ou sem valor. A faixa preta em sua cintura não era mais um segredo, mas um símbolo da força que agora pertencia a toda a comunidade. A história de Joana, a vaqueira de Sertão Vermelho, nos ensina uma lição poderosa. A humilhação que ela sofreu naquele banho empoeirado com a cerveja escorrendo pelo seu rosto. Nunca foi apenas sobre a cerveja, foi sobre poder, foi sobre a arrogância de quem se acha intocável, de quem acredita que a dignidade dos outros é algo que se pode sujar e descartar sem consequências. Evandro Bastos e seus capatazes cometeram um erro fatal. Eles não humilharam uma mulher, eles despertaram um símbolo, a faixa preta. Esta de Joana não era apenas uma habilidade de luta, guardada em segredo, era a representação física de sua disciplina, de sua resiliência, de sua recusa em se quebrar. Mas a verdadeira batalha não foi vencida com socos ou chutes. A verdadeira vitória foi forjada na coragem de Inácio ao enfrentar seus fantasmas, na determinação do jovem advogado Mateias em usar a lei como ela deve ser usada e na união de uma comunidade que reaprendeu a ter voz. A vingança de Joana não foi ver Evandro Bastos apodrecer em uma cela. A verdadeira vingança floresce todos os dias nos campos irrigados de Sertão Vermelho. Ela está no riso das crianças que estudam, na escola que leva o nome de seu pai. Está na colheita farta da cooperativa, onde o lucro é dividido de forma justa entre as mãos que o plantaram. Está na tranquilidade de seu Antônio em sua varanda e na coragem de Zé da Venda, que hoje anda de cabeça erguida. A vingança mais completa foi transformar o símbolo máximo da Opres, a fazenda Água Branca, no coração pulsante da liberdade daquela comunidade. Foi provar que a força de uma única pessoa, quando enraizada na justiça, pode inspirar a força de muitos. Joana não destruiu apenas um homem, ela destruiu um sistema de medo e o substituiu por um sistema de esperança. Evandro Bastos perdeu suas terras, sua fortuna, sua liberdade, mas sua maior perda foi o poder na prisão. Ele é apenas um número despojado do título de coronel que usava como armadura. Sua punição final não é a solidão da cela, mas a completa e absoluta irrelevância. Ele se tornou uma nota de rodapé na história de uma cidade que ele pensava possuir. E essa é a justiça mais poética que existe. Essa história nos faz refletir quantos coronéis existem em nosso mundo, em nossas cidades, talvez até em nossos locais de trabalho. Quantas pessoas usam seu poder para diminuir os outros, acreditando que nunca haverá um acerto de contas. E quantas vezes o medo nos impede de ser a Joana, o Inácio ou Mateias de nossa própria história. A jornada de Joana nos mostra que a dignidade não é negociável e que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em e levantar todas as vezes, mais forte e mais determinado. Ela nos lembra que, por mais sombria que a noite pareça, a coragem de uma pessoa pode ser a faísca que traz o amanhecer para todos. Se essa história toca o seu coração, se você acredita que a justiça, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho, então mostre o seu apoio. Deixe o seu like para que esta mensagem de coragem e resiliência possa inspirar ainda mais pessoas. Se você é novo por aqui e quer continuar recebendo histórias que nos fazem acreditar na força do espírito humano, não hesite em se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, o mais importante de tudo, para que eu saiba que você é um dos nossos, que acompanhou cada passo da luta de Joana e que acredita nesses valores. Por favor, comente agora mesmo a frase: eu assisti até o final. Seu comentário é o nosso maior incentivo. A história de Sertão Vermelho chegou ao fim, mas a sua jornada conosco pode continuar. Na sua tela estão aparecendo 2 sugestões de vídeos com histórias tão emocionantes e impactantes quanto esta. Escolha uma delas, clique agora e continue essa maratona de grandes narrativas. Nós garantimos que volta e não vai se arrepender. Muito obrigado por sua companhia e por sua atenção. Nos vemos na próxima história.